Isso é maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós cremos que cada pessoa é um planeta, é um universo, amém? O homem pensa diferente da mulher, a mulher pensa diferente do homem, e por um querer levar o outro a pensar da sua maneira, acaba aqui vindo a destruição, a ruína do casamento, porque o homem, ele foi feito, para ter uma função, e a mulher ter a sua função. O homem, ele não pode agir como uma mulher, e a mulher também não pode agir como um homem. A mulher não pode ter as responsabilidades do homem, e o homem não pode ter as responsabilidades de uma mulher. Uma vez que isso acontece, o casamento ele entra em conflito. Por quê? Porque Cristo jamais fará o papel da igreja, amém? Cristo amou a igreja, amém? A ponto de dar a sua vida por ela. Entretanto, a igreja jamais tomará a posição de Cristo, porque Ele é o cabeça de todas as coisas, e nele tudo subsiste, Ele está sobre todas as coisas, e para ser o cabeça, Ele deu toda a sua autoridade, todo o seu governo, Ele deu a sua esposa, que é a igreja, amém? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Amém? Efésios capítulo 5, do versículo 18 até o 33. Quem achou, dá glória a Deus, aleluia, amém. Amém? Diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos, e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Diga amém. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Interessante esse texto. O Senhor, ele pede para o marido amar e dar a vida pela esposa, e o Senhor, por meio de Paulo, pede para a mulher obedecer ao marido, se submeter ao marido. Já pensou, irmã, se o Senhor pedisse de você para morrer pelo seu marido? Era uma tarefa meio difícil, Mas a palavra se submeter, ou se prostrar, ali se subjugar, Eu vou ficar com o meu esposo, eu vou seguir a direção dele. É pior do que a morte para muitas irmãs. Acredite no que eu estou falando. Mas isso é possível? Um marido também dá vida pela esposa, é algo divino, porque o homem, ele tem a tendência de sacrificar
pela sua família, pelo seu filho, pela sua casa, pela sua esposa. Acredite no que eu vou lhe falar. Só a mulher cheia do Espírito Santo é capaz de dar a vida dela pelo marido, apesar de não ter sido exigido isso dela. Amém? Entretanto, né, ela tem capacidade de morrer pelo filho ou pela filha, porque saiu das suas entranhas. Amém? Saiu da sua gestação, ficou ali por meses e nasceu. Então, pelo marido, talvez ela não faça isso, mas pelo filho, ela diz: eu morro por ele, se meta comigo que se quebra, né? Mas por que isso então acontece? Porque existe um processo de gerar, existe um processo de amalgamar, de ser um. A esposa, a irmã com o filho, é um processo de amalgamento pelo período de 9 meses. Eles são um, são dois, tá um ali, o bebezinho está ali no ventre da mãe, né? E eles são um só. Se a mãe fica triste, o filho também fica. No processo do casamento, é a caminhada que vai tornando os dois, trazendo esse sentimento. E a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo deixa claro, né? Deixará o quê? O homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão o quê? Uma só carne. Aí ele fala: grande é o mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. Então entenda algo: casamento representa Cristo e a igreja. Por que Cristo e a igreja? Porque se não representar Cristo e a igreja, vai ter problema. Se representar Adão e Eva, vai ter problema, porque Adão e Eva são filhos da queda, mas Cristo é filho da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a igreja? A igreja foi tirada das suas entranhas, foi comprada pelo alto preço, e agora ela é justificada por meio do seu esposo, Cristo. Então o Senhor fala a seguinte mensagem para nós: o marido ama a esposa com ou sem defeito, a ponto de dar a sua vida por ela. A esposa se submete ao seu marido como ao Senhor. E aqui nós vamos trabalhar esses pontos, né? Nós vamos trabalhar esse ponto. Não vos embriagueis com vinho, é o primeiro ponto, mas enchei-vos do Espírito Santo. Irmão, uma pessoa, quando ela vai beber, ela começa a beber um vinho, os olhos delas ficam cintilantes, começam a brilhar. Enquanto ela está bebendo ali, normal, mas quando ela começa a se embriagar, ela começa a rir fácil. Qualquer palavra é motivo de risada, né? Os olhos começam a brilhar, o sorriso já fica estampado na boca, né? E ele fica ali embriagado ou embriagada, dependendo de quem seja. E no estágio de embriaguez, alguns se tornam cantores, outros se tornam políticos, outros se tornam juízes, outros se tornam advogados, compositores. É só no estágio do álcool. Já ouviram falar? A reunião dos empresários? Porque quando a pessoa está no nível do álcool, ela vai começar a falar um monte de coisas. Ele vira crente, ele vira padre, ele vira um monte de coisa, porque ele está sob o efeito do álcool, né? Ele está sobre o efeito do vinho, né? Então ele se embriagou, né? O pastor Luísio conta que um amigo dele bebia, e quando ele ficava bêbado, ele se achava melhor do que todo mundo. Ele dizia: eu sou melhor do que esse povo todinho aqui, sou muito melhor. Detalhe, ele estava jogado na sarjeta, e o povo tudo olhando para ele, e ele se achando o melhor. Então o apóstolo Paulo, ele disse: não se embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Se embriagar no vinho significa que você procura sempre uma alegria passageira, de maneira que você é o dono da razão. Uma pessoa muitas das vezes embriagada dentro do casamento, ela sempre se acha melhor do que o cônjuge. Às vezes a esposa, ela se acha melhor do que o marido se acha melhor do que a esposa, e um chacota do outro, um começa a rir do outro, um começa a denegrir a imagem do outro, e isso traz confusão, isso traz problema. Por quê? Porque sempre ambos caminham pelo caminho da razão,
pelo sentido próprio. Se você for observar, o ministério de Jesus, o primeiro milagre começa onde? No casamento. Ele transforma a água em vinho. O vinho já havia acabado, mas o Senhor transforma a água agora em vinho. E o que o mestre Sala fala? Ele fala assim: nas festas, geralmente se serve primeiro o vinho melhor, e depois aquele que é mais ruinzinho. Mas vocês guardaram o melhor para o final. Amém? Isso mostra que o amadurecimento do casamento vem no final. O sabor de ser casado vem no final. Sabe, o começo é o teu vinho, o começo é a sua alegria. O casal é apaixonado, é beijo para cá, beijinho para lá, elogio para cá, elogio para lá. É o vinho da sua sabedoria, é o vinho da sua força, é o vinho da sua alegria. Você compra presentes porque você está apaixonado, né? Aí depois que o tempo passa, depois que a paixão passa, só o que segura o casamento é o que, irmãos? O amor. Só o amor, diga comigo, só o amor segura um relacionamento, um casamento. Mas aí havia acabado o quê? O vinho. E Maria, mãe de Jesus, chegou, olha, acabou o vinho. Ela disse: calma, espera, ainda não é chegado a minha hora. Eu adoro essa palavra, porque no casamento tem horas que você pensa que já chegou ao fim, e o Senhor fala assim: ainda não é chegada a minha hora. Está chegando, está chegando. Deixa eles levarem o casamento na força do braço deles. Quando acabar a força deles, aí eu entro. É claro que eu só vou entrar se me convidarem. Então Cristo, irmão, ele só entra quando alguém chama ele. Enquanto não chamar ele, ele não entra. Aí sextalha aponta para os homens. Número 6 aponta para o homem, cheio de si mesmo, egocêntrico, né? Cheio de pensamentos próprios, de sabedoria própria, de conhecimentos próprios. E baseado no seu próprio conhecimento, ele quer levar o seu relacionamento, a sua criação de filhos, tudo aquilo que ele tem ao seu redor, ele quer levar na base do próprio entendimento. Mas acaba, diga glória a Deus, porque acaba. E aí o Senhor pede o quê? Enchei de água. O que a água representa, irmão? Representa o Espírito. A água representa também a palavra. Aí o Senhor fala: enche de água. E aí o Senhor vai e abençoa. E quando ele abençoa, se torna o que, irmão? Se torna vinho. E esse vinho foi melhor, porque a festa ficou mais maravilhosa. Isso mostra o que, irmãos? Que o Senhor tem alegria eterna para o casamento. O Senhor tem alegria eterna, eterna. As melhores alegrias nós ainda vamos experimentar. Diga: eu recebo. Amém? Nós ainda vamos experimentar, porque passamos por muitas situações, passamos por muitas tribulações, muitas provações, mas o casamento cheio da água, cheio do Espírito Santo, vem brotar o que? A verdadeira alegria. Então, quando nós nos embriagamos de nós mesmos, nós sempre acabamos prejudicando tudo, achamos melhor. Talvez, irmão, irmã, você acha que você deveria ter casado com alguém melhor. Eu acho que eu mereceria alguém melhor. Mas ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, né? Ore por ele, ore, declare, sabe? Faça isso. Por que, irmão, que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa aprender a agradecer a Deus, sabe? Você poderia ser casado, seja lá com quem for, você ia ter conflito. Você é um ser humano, todo ser humano tem conflito, tem crise de identidade, nunca está satisfeito com nada, tanto faz homem quanto mulher. O apóstolo Pedro, ele chama o nosso corpo de tabernáculo caído. Eu acho excelente essa comparação. Por quê? Porque não se espera construção nenhuma de um tabernáculo caído, de um tabernáculo que não vai te proporcionar nada. Mas quando você chama o Senhor, a coisa começa a mudar. Então, nesse primeiro sentido, nós não temos que nos embriagar com um vinho no qual há o quê? Dissolução, confusão, brigas, porque eu queria desse jeito, foi feito daquele outro. Mas enchei-vos, essa palavra enchei-vos
no grego ela significa embriagai-vos. Ele está dizendo, mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras embriagai-vos do Espírito Santo. Se encher, se embriagar, se alegrar no Espírito. Profetizar, declarar. Sabe, uma coisa eu vou falar aqui. Tem muita gente que bebe para falar o que não tem coragem de falar. Só fala quando está bêbado. Bebe para achar coragem para falar. Isso poderia ser aplicado até na esfera da fé. Porque talvez você, embriagado pelo Espírito de Deus, você profira palavras de vida na sua vida, no teu casamento. Porque você não tem coragem de dizer que o seu marido é o melhor marido do mundo. Talvez embriagado, cheio do Espírito Santo, você fale, esse daqui é o melhor marido que eu já ganhei na minha vida. Essa aqui é a melhor esposa que eu tenho, né? Mas quando você está cheio do Espírito, você não causa problema. Pelo contrário, você libera a palavra de vida. E quando você libera a palavra de vida, as coisas, elas acontecem. Amém, irmãos? Olha só. Quando uma pessoa, ela se embriaga, ela entra no estado de dissolução. De acordo com o dicionário bíblico Strong, é um descontrole, é uma vida dissoluta, descontrolada, quando se perde as estribeiras, os limites, né? Uma pessoa embriagada, ela sempre se acha melhor do que qualquer outra pessoa lúcida. No momento em que a pessoa se embriaga, seus olhos começam a brilhar, também começa a crise de risos, posteriormente também começa as insanidades por causa da bebedice. Isso já foi comprovado cientificamente, que a bebida, ela causa até insanidade, momentos de insanidade. Então nós não devemos nos embriagar com o vinho no qual há dissolução. Todos os efeitos colaterais do vinho produzem uma paz ou uma alegria momentânea. Então Paulo, ele está dizendo que o mundo produz uma alegria momentânea, mas o Espírito Santo produz uma alegria eterna. Enchei-vos do Espírito Santo, seja cheio do que Deus tem a levar para você. O Espírito Santo, quando ele nos enche, nós nos tornamos uma pessoa com os olhos brilhantes, uma face jovial. Eu mesmo, quando trabalho no meu dia a dia, as pessoas olham para mim e elas dizem, você é crente. Por quê? Eu pergunto, por quê? Não sei, eu vejo algo, eu sinto algo diferente em você. O que é, irmão? É a alegria do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não andamos de cabeça baixa. Quando nós andamos no Espírito, cheios do Espírito Santo, o nosso semblante é de alegria. O que transborda do nosso rosto é a alegria. Mesmo com dificuldades, é a alegria que transborda. E nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos nos atentar, pensar, raciocinar, esperar, ver o que Deus tem para nós. Mas o diabo, ele quer o quê? Ele quer destruir, ele quer anular o que Deus tem a realizar para nós. Fazendo como? Fazendo você olhar para os erros do seu cônjuge. Quando você passa a olhar para os erros do seu cônjuge, você começa então a dizer, aí não tem jeito, aí não vai longe, eu acho que eu estou orando demais, não vai dar em nada, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu não sei porque eu fiz isso, eu não sei porque eu fiz aquilo. Então, quando você começa a olhar com os olhos naturais, os seus olhos começam a ficar amarelados. Por quê? Porque o seu olhar já é de condenação, seu olhar já é de dizer para aquela pessoa que dali não tem jeito. Isso me lembra muito o fermento dos fariseus e dos saduceus. Dos fariseus é hipocrisia, mas dos saduceus é o quê? É de não acreditar na ressurreição. Você olha para o seu marido ou para a sua esposa e diz, aqui não tem jeito, aqui não tem como ressuscitar, aqui não tem jeito de essa pessoa ser transformada, não tem jeito dessa pessoa receber uma nova estrutura de vida. Por quê? Porque eu não creio que Deus vai restaurar a vida do meu marido, eu não creio que Deus vai restaurar a vida da minha esposa. Vocês estão comigo? Amém? Então isso é o fermento de quê, irmãos? Isso é o fermento dos saduceus. E muitas das vezes ele opera dentro de nós. Pastor, mas você mesmo. Você olha e diz, aqui não tem jeito mais. Você olha e diz, aqui não vai longe. Amém, irmãos? Então quando você começa a falar, a liberar palavras
nesse sentido, você anula a graça de Deus, você anula o favor de Deus, você anula o propósito de Deus. Por quê? Porque você não está sendo crente o suficiente, você não acredita nos propósitos que Deus tem a realizar na sua vida. Por quê? Porque você anda pela própria vista, você anda pelo próprio vinho, você começa a se embriagar com o que você está vendo. Mas nós somos aqueles que são da fé, nós olhamos crendo que vai acontecer, nós olhamos declarando que Deus vai fazer algo, que Deus vai manifestar algo, que Deus vai declarar ali sobre o meu coração, e eu vou liberar a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Amém? Isso é andar por fé. Então, creia, irmãos, creia que o Senhor tem grandes coisas a realizar. Canções, salmos, aleluia e gratidão. É o segundo ponto. Como é importante nós cantarmos hinos espirituais. Os hinos espirituais são aqueles propriamente descritos na palavra de Deus. Existem muitos louvores hoje no mundo gospel que não tem nada de espiritual, gerando uma geração fraca, sem fundamentação bíblica, sem fundamentação espiritual. É uma geração que se atenta a fatos místicos, que anda por vista. Mas quando você canta uma canção que contém a palavra de Deus como fundamento, ele é um hino espiritual e vai suprir a sua vida espiritual. Amém? É a mesma coisa que orar a palavra, é a mesma coisa que declarar uma palavra de Deus na nossa vida, né? Então, aqui está um ponto. Muitos cantores estão cantando louvores que não têm fundamentação bíblica, tudo na esfera da alma, da emoção. O worship está aí, né? É isso? Estão cantando muitas coisas e a pessoa sai daquele culto, entre aspas, ela sai porque ela sentiu alguma coisa. Então, porque ela sentiu alguma coisa, ela diz: eu acho que o Senhor me perdoou, graças a Deus, estou saindo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Mas se alguém faz uma ligação indesejada, se acontece alguma coisa, a pessoa diz: eu perdi a paz, agora eu tenho que orar, eu perdi a minha bênção, eu perdi o propósito, passei o culto todinho lá orando, recebi, agora já estou com raiva de novo, agora o Espírito Santo se foi. Sabe, irmãos, nós não estamos na velha aliança, nós estamos na nova aliança. O Espírito Santo, ele habita em nós. Amém. Ele não vai sair mais, ele está em você, ele se move em você, ele sente, ele intercede por você, ele está. Mas como é que eu vou sentir? Não é questão de sentir, é questão de fé. Temos que ter o que, irmão? Fé, crer, vai acontecer. Então a palavra de Deus, quando ela é liberada no nosso coração, ela muda. Quando sentimentos são liberados, palavras de efeito são liberadas, se você não chorar, você diz: eu não recebi a bênção. Se você chorar, você diz: eu fui muito abençoado hoje. Nada, é porque você ainda não crê. Não estou julgando aqui quem não chora, não estou julgando, eu estou falando de uma coisa bem clara, a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala do trigo e do joio, amém? Vou lhe dar um exemplo aqui. O trigo e o joio são muito parecidos, sabia? Muito parecido. Se você ver, se você pegar na sua mão, o trigo e o joio é muito igual, muito igual. Assim existe uma geração se levantando hoje, que se diz cristã, mas é joio. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Dentro da igreja, lá fora, nós nos separamos, mas dentro da igreja a gente separa o que é joio, porque o Senhor nos deu essa autoridade para isso. O trigo, quando ele cresce junto com o joio, a gente só sabe no amadurecimento. Quando o trigo está maduro, ele se curva, entendeu? Ele se curva, ele fica dobrado. O que está em pé é joio. Por quê? Porque o joio, ele não se curva. Você conhece um irmão que é orgulhoso, vai morrer orgulhoso, não recebe a palavra de Deus para tratar? Se a palavra de Deus vem naquele dia para tratar, ele disser para o outro irmão: para mim não é. Ele nunca está errado, ele sempre está certo,
Ele nunca precisa de uma palavra, ele sempre está certo. Quando você pega o trigo e o joio, você pega o trigo na mão, você faz assim, ó. Toda aquela casca cai. O que fica na mão? Fica as sementes do trigo. Quando você pega o joio, que é muito semelhante, você faz assim, ó. O joio, ele não produz semente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que quando nós temos uma geração que busca a palavra de Deus, hinos espirituais, e ser grato a Deus, isso são frutos do Espírito. Nós precisamos também aprender a ser gratos, agradecido a Deus. Pastor, é porque o senhor não conhece meu marido. Nós temos que ser grato a Deus. Pastor, porque o senhor não conhece a minha esposa. Na verdade, eu nunca tive de interesse de conhecer ninguém, porque eu não vou mudar a vida de ninguém. Não é a puxada de orelha do pastor que vai mudar a vida de alguém. Não é. Eu não coloco isso sobre a minha vida. Quem transforma a vida das pessoas é o Senhor. Ninguém mais muda. Só o Senhor que transforma a vida daquela pessoa. Mas você vai ensinar o quê? A palavra. Quando Paulo diz que nós devemos cantar hinos espirituais, que nós devemos ser gratos, amém? Nada, irmãos. Ele está dizendo claramente para nós que isso promove dentro de nós mudanças. Vai cantar um hino? Cante um hino que fale da palavra de Deus. Vai orar? Não sabe orar? Ore a palavra de Deus. Amém? Alguém no casamento pode dizer assim: tu é porque o pastor não te conhece, tu é um falso, tu é uma falsa. Lá na igreja tu é o santão. Aqui em casa tu não é santo coisa nenhuma. Tu não é essa santinha lá na frente dos pastores da igreja, você é santa. Aqui e tal. Aí começa o quê? A guerra. Começa a guerra. Essa pessoa que ouve essa condenação, ela não tem força para orar. Ela não tem força para orar. Por que ela não tem força para orar? Porque a palavra de Deus ainda não penetrou o coração dela. Entendeu? Ou não? Amém? Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, e alguém chega e diz assim: tu é santo coisa nenhuma, você é assim. Começa a colocar lá as acusações, as condenações. Amém? Aí ele vai para a palavra: eu sou abençoado com toda sorte de bênção, o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. É a palavra de Deus. Eu acredito no que a palavra diz ao meu respeito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu não sou nada disso daí não. Amém? Palavra de Deus que está falando, né? Quem te condenará, né? Você está em Cristo Jesus. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Mas quando alguém fala algo de você, você já fica triste. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. A palavra de Deus, ela tem muitos concorrentes. Quando a palavra de Deus ela está sendo lançada, tudo vem para roubar a tua atenção. Sabe por que vem para roubar a tua atenção? Porque na hora da luta lá fora, que você precisar da espada, que você precisar da palavra de Deus, você não vai saber se defender. Por ter uma ausência da palavra de Deus dentro do seu coração, você vai tomar caminhos de derrota. Não quero julgar de maneira nenhuma pastores, mas o que tem já de pastores que estão se matando, tirando a própria vida, pastores que se entregaram totalmente. Irmãos, a palavra de Deus ela deve ter o seu total respeito, a sua total prioridade em nós. Paulo ele era firme porque ele era firme na palavra. Ele era um homem firmado na palavra de Deus. O coração dele era voltado para a palavra. Quando alguém vinha ensinar alguma coisa para ele diferente, ele dizia: não, o Senhor me revelou, está escrito. Jesus, quando foi para a tentação no deserto,
Ele venceu Satanás pela palavra. Ele não venceu, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu vou cantar um louvor agora e tu vai sair, Satanás. Foi assim que ele expulsou? Mas tu pode ver que essa é a postura de muito crente. Sai em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus, sai daqui em nome de Jesus, e começa a repreender, e a opressão fica. Eu vou cantar um hino, coloca um louvor, o louvor não tem nada de palavra de Deus também. Enfim, causa-se um grande problema. Meu Deus, eu não sei o que eu faço mais. Mas Jesus, aleluia, nos deu a chave. Jesus venceu o diabo pela palavra de Deus. Eu ouvi dizer que você era o filho de Deus, mas olhando para você assim, você não parece nem que você é filho de Deus. Um judeu esquisito. Eu olho para você, eu não vejo que você é filho de Deus. Mas vamos fazer o seguinte: se você transformar essas águas, essas pedras em pães, eu vou acreditar que você é o quê? Filho de Deus. E a questão não era transformar a pedra em pão. A questão era Jesus duvidar da palavra que Deus tinha falado para ele. Deus falou para ele no batismo, quando ele sai do batismo: você é meu filho, eu te amo, e o meu espírito se compraz em você. Isso não impediu Satanás de dizer o quê? Eu não acredito que você é filho de Deus. Está vendo? Muitas das vezes o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, a primeira coisa que eles falam é: você não parece que é filho de Deus, nem parece que você é crente. Aí você sabe o que muitos irmãos vão fazer? Vai chorar, coloca um louvor sentimental, aí cai pelo chão, rola pelo chão, porque ele acha que é algo físico. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro que tudo que não provém de fé é pecado. A nossa vida espiritual é pela fé. Nós cremos, declaramos, profetizamos porque cremos. Os ministros da nova aliança, eles andam por meio da fé. A palavra de Deus diz que eu sou vencedor. A palavra de Deus diz que o meu casamento é abençoado. A palavra de Deus diz que meus filhos são abençoados. A palavra de Deus, A, B, C, D, falaram um monte de coisa. Eu rejeito essas palavras em nome de Jesus e me apodero da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. O Senhor me abençoou com toda sorte de bênção. Eu sou abençoado. Aleluia, é nisso que eu me apego. Amém? Você está orando o quê? A palavra. Mas a sua conduta não determina quem você é. A conduta de Cristo determina quem você é. O sacrifício de Cristo determina quem você é. Quando você crê em Cristo, as obras de Cristo passam a ser as suas obras. Quando eu tenho revelação disso, eu não quero mais condenar minha esposa. Quando eu entendo isso, mesmo que eu veja falhas no meu casamento, eu não quero mais condenar. Porque quando eu condeno, eu anulo a obra de Cristo na minha casa. E aí eu digo: Jesus te salvou, minha esposa. Ele te libertou, mas tu precisa montar nisso. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. Amém? Mas entenda que o vinho dela está acabando. O meu vinho também está acabando. Vai chegar a hora que a minha talha, ela vai estar vazia, e o Espírito vai estar enchendo da nova água, amém? E ele vai declarar a verdadeira alegria do casamento. O vinho acabou, mas você, o Senhor, guardou o melhor vinho para o final, amém? Os irmãos estão entendendo? Esse é o sentido da palavra. Então não importa o que falam de nós, o que importa é o que o Senhor já decretou para nós, é o que o Senhor tem falado para nós. Um outro ponto importante que o apóstolo Paulo fala é a questão da gratidão. Ser agradecido a Deus pelo cônjuge, né, que você tem, não que gostaria de ter. Às vezes, irmãos, a gente viaja muito na maionese, não é verdade? Às vezes a gente olha para a gente e nós acabamos nos comportando como aquele Bob Esponja, né? É o Bob Esponja que vive no mundo da lua? É ele? É esse personagemzinho? Eu não me lembro muito bem.
Não é, é o Bob, né? É o Bob. O mundo fantástico do Bob. Aí você acha que você é aquela lindona, aquela mulher bonitona, que você merece um Brad Pitt da vida. E o seu Brad Pitt já virou um Chiquinho Pitt, né? Um Shurekzinho, né? Ou então a sua esposa, você acha que merecia uma esposa mais linda, mais maravilhosa. O tempo passa, irmão, e o tempo é cruel, ele não perdoa ninguém. Amém? Amém, irmãos? É muito bom você ter consciência disso. O tempo passa e o tempo não perdoa, ele nos envelhece. Você pensa que ainda tem aquela força, quando você procurar, ela não está mais lá. Você já envelheceu, o tempo passou. E a palavra de Deus diz o que para nós? Lembra-te da mulher da tua. Quando você estiver na saudade, você lembra do seu marido quando ele era novinho. Meu marido era tão bonito, magrinho, né? Meu marido era um gato. Agora, lembra? O Senhor fala, lembra, né? Ai, minha esposa e tal. Não, lembra quando ela era bonitinha. Lembra. O Senhor, Ele recorda, né? O Senhor, a palavra do Senhor nos leva a recordar. Mas às vezes a gente quer andar muito por vista. E o amor, ele vai muito além. O amor, o tá cheio do Espírito Santo, você vê outras coisas muito a mais. Muito mais. Ser agradecido. Oh Deus, obrigado. Eu sou muito agradecido a Deus pela minha esposa. Muito agradecido mesmo. A esposa é uma mulher de Deus. Ela ora até demais por mim. Já me dá até agonia. Mas ela ora, ela levanta, leva um clamor pela minha vida. Eu também oro por ela, oro pelos meus filhos. E nós estamos ali declarando como é importante nós termos esse discernimento de ser grato. Ser agradecido a Deus. Ser grato não é fazer comparação, mas é ser agradecido. Obrigado, Senhor, porque se eu tivesse casado com uma outra pessoa, como eu estaria hoje? Hoje eu estou bem. O Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu filhos abençoados, e eu sou grato a Deus. Eu estou casado com esse traste, nem para ele morrer, me deixar viúva, para que eu possa casar com uma outra pessoa. Irmão, acredite, tem gente que fala isso. Eu queria que a minha mulher morresse, um infarto, um derrame. Só acontece com os outros, comigo não acontece. Irmão, isso é de uma estupidez tamanha. Por quê? Porque o cara, o homem, a mulher, ele está na esfera, na total esfera do vinho do homem. Deixa acabar o seu vinho. Permita ao Senhor lhe colocar um vinho novo. Vai acontecer. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus. Meu marido poderia trazer mais coisas. Agradeça. Ele pode ser muitas das vezes estúpido, mas quem vai operar na vida dele é o Senhor. Amém? Irmãos, uma coisa eu vou falar aqui para vocês. O Senhor me ensinou. O Senhor tem me ensinado isso. Muitas das vezes a gente ora como? Como é que a gente ora? Deus, eu te apresento meu esposo. O meu esposo, Senhor, só o teu sangue. Ele fala isso, ele fala aquilo, ele me maltrata com palavras, né? E tal. Aí o marido também vai, Senhor, minha esposa, tem misericórdia. Ela não me entende. Ela diz, Senhor, faz ela me entender. E aí começam as orações. Não é assim? É assim ou não é assim? Essas são as orações. O Senhor estava no carro. Eu tenho experimentado disso. E o Senhor tem me ensinado a orar. O Espírito Santo tem me ensinado a orar. E uma dessas orações, sabe o que eu fiz? Eu disse, Senhor, obrigado pela minha esposa. Ela é maravilhosa. Isso é oração de fé. Obrigado, Senhor, pela minha esposa. Ela é uma mulher abençoada. Ela é uma mulher calma, tranquila. Oh Deus, essa mulher, ela me traz tanta tranquilidade quando eu estou dirigindo. Segurança. Eu me sinto bem ao lado dela dirigindo. Eu já estou orando, declarando o que eu creio. E eu estou agradecendo. Agradecendo pelo que o Senhor vai fazer na vida dela. Da mesma maneira, a irmã deve orar, Pai, obrigado pelo meu marido. Esse homem é um amor de pessoa. Não consigo me ver com outra pessoa. Obrigado porque ele é carinhoso, ele é atencioso. Pastor, porque o senhor está falando de maneira que isso é uma hipocrisia. Não, não é. Fé não é hipocrisia. Como é que foi feita as coisas, irmão? Como é que o mundo foi feito?
a recriação. E disse Deus: haja luz. E houve. Tudo foi criado primeiro para depois falar, ou foi falado primeiro para criar? Falado para criar. E o Senhor deu o que para Adão? Eu estou te dando autoridade, tu vai fazer a mesma coisa. Então nós temos que criar. Nós temos que liberar a palavra de Deus na vida deles. Entende? Senhor, eu declaro a minha esposa, obrigado pela minha esposa, ela é uma mulher abençoada. A minha esposa é uma mulher sábia. A minha esposa, Senhor, é uma mulher de paciência, de temperança. A minha esposa, Senhor, tem sido a alegria na minha cabeça. É como se fosse uma coroa, uma diadema na minha cabeça. Eu sou muito agradecido por ela. Oh, meu Deus, obrigado porque ela tem cuidado bem dos nossos filhos. Obrigado por ela ser uma pastora de excelência. Obrigado por ela ser uma mãe de excelência. Obrigado por ela ser uma esposa de excelência. Oh, Senhor, muito obrigado. Irmão, eu falo debaixo do Espírito Santo, dos olhos do Espírito Santo. Isso daí foi uma experiência que Deus me deu, e hoje eu oro assim. Eu oro assim. Mas antes eu orava na condenação. Eu orava na condenação. Não tem que ser desse jeito, pai, eu não aguento mais. É assim que as pessoas oram. Mas o Espírito de Deus, ele nos ensina como nós devemos orar. Então, irmãos, devemos ser gratos, agradecidos. Quando nós fazemos isso, as coisas acontecem. Amém? Amém, irmãos? Terceiro e último ponto: sujeitando-vos uns aos outros. Aqui está um ponto maravilhoso para a gente ler. Paulo, ele começa relatando que a esposa, em tudo, ela deve ser submissa ao seu marido, amém? Como ao Senhor. Isso está no versículo 24. Entretanto, ele fala no versículo 18 da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Pois quando somos cheios do Espírito Santo, nos sujeitamos uns aos outros. O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, cheio do Espírito Santo. Amém? A esposa se submete ao marido como ao Senhor, cheia do Espírito Santo. Olha o que aqui diz aqui no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de cumprir os requisitos da nova aliança. Amém? Quando nós vemos as dificuldades, os erros dos nossos cônjuges, nós somos levados a criticar, desanimar, e acabamos dizendo para Deus que merecíamos alguém melhor, mas Deus, com sua infinita graça, nos deu o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, dentro de nós. Ele intercede por nós, Ele nos capacita a viver cheio do Espírito de Deus. Dessa maneira, nós somos capacitados a suportar uns aos outros. Entenda algo: ninguém vai levar o casamento até o final se não for cheio do Espírito Santo. Pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho que orar em línguas? Orar em línguas é uma evidência, é importante. Eu oro em línguas estranhas. Às vezes oro no culto, às vezes oro no carro, às vezes oro no meu quarto, às vezes eu estou em algum lugar e eu oro em línguas estranhas. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Quando eu perdoo, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Quando eu venço um momento de ira, a qual eu não tinha capacidade de vencer, e eu venço, é porque eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo me capacita para vencer aquilo. Eu fazer algo pela minha esposa, a qual humanamente eu olho e não merece, é o Espírito Santo que me convence. É o Espírito Santo que vai produzir em mim esses frutos. E esses frutos brotarão e vai transformar a vida dela. Amém? O fruto, irmão, do Espírito Santo, ele nos transforma. Um casal cheio do Espírito Santo compreende um ao outro. Um casal cheio do Espírito Santo tem misericórdia um do outro. Um casal cheio do Espírito Santo não se condena. Um casal cheio do Espírito Santo recebe favor de Deus ao ponto de transbordar. Amém? Isso é favor de Deus. Eu cheio do Espírito Santo, a minha esposa cheia do Espírito Santo, nós vamos nos submeter uns aos outros. Eu não vou pegar só que a minha esposa se submeta a mim. Amém? Mas se eu vejo que a minha esposa está cheia do Espírito, que o que ela está falando está dentro do Espírito, eu paro para falar.
eu paro para ouvir. Tomadas de decisões na minha casa, eu chamo a minha família, chamo meus filhos lá no quarto, chamo a minha esposa, dou meu parecer, digo, eu estou pensando em fazer isso, mas eu quero orar com vocês. E a gente ora. Isso é o quê? É eu ter uma liderança fraca? Não. Eu entendo que a minha esposa é uma mulher de Deus, eu entendo que o meu filho é uma pessoa de Deus, e que minha filha é uma pessoa de Deus, e que eu sou uma pessoa de Deus, e que Deus pode usar qualquer um de nós ali, para dar direção, e eu vou tomar a decisão. Percebe? Amém? Os irmãos entenderam? Porque um se sujeita ao outro. Não, eu sou o cabeça, e vai ser do meu jeito e acabou-se. Mas olha, amor, toma cuidado, você vai... Não aceito não. Você tem que se submeter a mim, e eu vou tomar a posição, Deus vai falar diretamente comigo. E aí você vai e quebra a cara. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos sujeitamos. Uma vez a minha filha acordou de madrugada, eu não sei o que ela viu, mas ela acordou cheia do Espírito de Deus e disse, vamos orar. Pai, mãe, Mateus, vem. E eu vi, eu olhei para minha filha e disse assim, o Senhor está despertando ela, vamos orar. E nós oramos. Eu não me lembro muito bem o que aconteceu, mas o Senhor nos livrou de algo. Se sujeitar um ao outro como ao Senhor. Eu posso me sujeitar a um irmão, dependendo de eu ver se de fato o Espírito de Deus está na vida dele. O Espírito de Deus está trabalhando, o Senhor está falando e assim o Senhor deseja. Eu creio sim que Deus, Ele faz isso. Mas geralmente o Senhor usa quem ama a sua obra. Geralmente, quando nós amamos a obra do Senhor, quando nós amamos o que o Senhor quer que seja feito, o Senhor, Ele nos usa. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós nos sujeitamos uns aos outros. Interessante quando nós estamos nas reuniões de pastores, e tudo que a gente vai fazer, a gente ora, e aí do nada ali que nós estamos orando, um irmão é tomado uma palavra de sabedoria, e aí dá uma direção. Os pastores, supervisores acatam, aquela informação é de Deus, então nós vamos seguir. Amém? Mas às vezes tem direções que não vêm de Deus, sabia? Tem coisas que não vêm de Deus, vem do homem mesmo. Você sabe quando Judas havia morrido, havia se matado, né, se enforcado, e os discípulos ficaram em 11, não é assim? Então Pedro e os outros irmãos ali se reuniram e disseram, olha, Judas ele participava nesse ministério, então nós vamos escolher um, aí tinha Matias e mais um outro lá, e eles lançaram sorte, no qual for lançado a sorte que o Espírito Santo escolher, vai ser. Mas Matias foi escolhido ali naquele momento, não foi? E a gente observa que Matias sumiu da história, ninguém sabe de Matias, o que aconteceu. Aquilo dali foi uma escolha humana. Mas quando você vê Paulo sendo escolhido pelo próprio Senhor, num caminho de Damasco, longe, distante, o Senhor escolheu ele, e a gente vê que ele era o 12º a tomar parte no ministério. Ele mesmo fala, eu sou menor de todos os apóstolos, porque o Senhor me chamou. Então, é importante você fazer tomadas de decisão pelo Espírito. Pelo Espírito. O Espírito está dizendo, claro, precisa ser resolvido isso. Amém. Vai ser resolvido. Pelo Espírito, não por emoção. Sabe? Não por impulso. Se sujeitar um ao outro. Ouvir. Ter comunhão. Ter um espírito sensível. Meu esposo, se eu falar isso para ele hoje, eu posso acabar com ele. A minha esposa, se eu falar aquilo outro, eu posso acabar, sujeitar. Pelo contrário, eu vou orar por ela, eu vou orar por ele, eu vou declarar na vida do meu filho, da minha filha, uma palavra de fé. Aquele irmão, ele está assim, irmãos, quando o Senhor toca no meu coração, me direciona algo, na hora, eu pego meu celular e eu ligo, ô irmão, tudo bom? Ô pastor Danilo, e tal, assim, olha, eu estava aqui, eu estou dizendo aqui para você, assim, quero dizer que você é precioso para o Senhor manda lhe dizer isso, assim, e eu faço. Mas não foi algo que passou de mim, que partiu de mim, o Espírito testificou em mim.
Ah, mas o irmão é menor do que eu, não interessa, pode ser um novo convertido. O Senhor mandou falar, eu vou falar. O Senhor falou o que para os discípulos? Aquele que quiser ser o maior, que se torne o menor, dentre todos os filhos. O que importa é servir no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós nos sujeitamos uns aos outros. Assim é no casamento, assim é no relacionamento interpessoal, assim é no trabalho, assim é na faculdade, assim é em todos os lugares. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós não declaramos palavra pelo que vemos ou pelo que ouvimos, declaramos a palavra de Deus que fala a nosso respeito. O que a palavra de Deus diz a seu respeito? Amém? O que a palavra de Deus tem dito a nosso respeito? Eu declaro que a minha família é abençoada. Eu declaro que o meu casamento é abençoado. Eu falo para minha esposa, o melhor do nosso casamento nós ainda vamos experimentar. Eu sempre falo para ela, está chegando o momento. Nós já temos 25 anos de casados, mais 2 anos, 27 anos juntos, né? Na pegada. A gente se conhece só de olhar, a gente já se conhece. Então é uma história, mas quando se diz que o Senhor testifica no nosso espírito, dias melhores virão, acredite, quem vai promover é o Senhor. E eu quero declarar algo na sua vida hoje. Eu quero declarar que dias melhores virão para a sua vida. E que você hoje deve declarar a palavra por fé. Que você deve declarar a palavra pela vida. Você deve declarar a palavra de Deus por um propósito na vida daquela pessoa. Você deve declarar por fé. Cheio do Espírito, você é capacitado a liberar a palavra. Cheio do Espírito, você é capacitado a perdoar. Cheio do Espírito, você é capacitado a profetizar. Cheio do Espírito, nós podemos todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite e nós vamos orar. E eu quero que você ore, né? Nós vamos orar, declarando a palavra de Deus um sobre o outro. Amém? Eu creio que nós vamos declarar a palavra de Deus um pelo outro. Aquele que está com a sua esposa,